Segundo grandes doutrinadores, a teoria da relação jurídica processual é insuficiente, sendo o processo mais do que correlação entre deveres e direitos jurídicos, significando uma verdadeira instituição com hierarquia, objetividade, universalidade e elasticidade. Esse é um dos temas apontados na obra jurídica de Roberto Delmanto Júnior, Inatividade do Processo Penal Brasileiro, sobre a relação jurídica processual. Há que se dar relevância à reflexão contida nos ensinamentos do saudoso doutrinador Francesco Carnelucci. Il procedimento è il processo in moto o, in altri termini, il movimento del processo, significando o procedimento é o processo em movimento ou, em outros termos, o movimento do processo. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de conversar com um grande advogado criminalista. Eu digo grande porque é a única expressão que eu tenho para... E vocês vão perceber, caros telespectadores, no decorrer do programa. Ele é uma pessoa altamente importante dentro da advocacia criminal. Ele tem, naturalmente, uma razão para isto, porque sempre foi intimado a estudar, não é? E ser o que é hoje um dos grandes advogados criminalistas e um dos grandes pensadores do direito penal. Isso que é importante, direito penal e direito processual penal. Pensar em direito penal, em direito processual penal, é a vantagem desse grande advogado que é Roberto Delmanto Júnior. O currículo dele é enorme. Formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde obteve, em 1997, grau de mestre e, no ano de 2003, o título de doutor em Direito Processual Penal, sob a orientação do excelente doutor Rogério Lauria Tucci. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, em 2010, 2012, e membro do Conselho Curador da Escola Superior da Advocacia. Depois, então, ele é professor de pós-graduação e também em São Paulo e foi professor convidado da Escola Paulista da Magistratura, da EPM. Tem diversos artigos publicados nos jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Globo. Um dos fundadores, em 2011, do Instituto Delmanto. Notem bem, Instituto Delmanto. E depois, no decorrer do programa, eu vou falar sobre a origem, não é, desse Instituto Delmanto, voltado à discussão dos grandes temas que envolvem a liberdade, a segurança pública e a imprensa diante do direito penal. Foi secretário-geral do primeiro fórum do Instituto Delmanto. Esta é uma parte do currículo deste grande advogado criminalista. Mas eu estou falando muito. Quem tem que falar é ele. E nós só temos 40 minutos do programa. Roberto, como é que vai? Muito obrigado, Dr. Laerte. É um grande prazer estar no seu programa e sempre reencontrando em das mais diversas oportunidades. É uma honra. Muito obrigado. A honra é nossa, creia. E eu falo isso empolgado, porque eu me lembro, Roberto, que lá atrás, em 1983, 84, eu tive a honra, eu era presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, eu tive a honra de homenagear um grande homem do direito penal, Dante Delmanto, seu avô. Que maravilha. Viu? Então, para mim, foi uma honra muito grande. E hoje eu estou aqui com você, seu pai maravilhoso, Roberto Delmanto. Uma maravilha
de pessoa, meu grande amigo. Receba a minha homenagem, por favor. E hoje eu tenho essa honra de receber você aqui. Você é a estrela do programa, tá bom? Muito obrigado. Eu sou estrela. O senhor que está me fazendo aqui a estrela. Não, senhor, você é. Mas é uma grande honra estar aqui e poder discutir processo penal, direito penal, os grandes temas da cidadania. Claro. Que é tão sofrida, tão combalida nesse nosso Brasil. Né? É verdade. Bem, Roberto, eu já vou iniciar o meu tiroteio aqui de perguntas. Você tem uma dissertação sobre as modalidades de prisão provisória e seu prazo e duração. Qual o maior significado desse tema? Por favor, diga ao telespectador. Olha, essa foi a minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo e ela surgiu da prática, porque foi a minha carreira jurídica, ela foi algo um tanto quanto inusitada. Eu entrei na Universidade de São Paulo, me rasparam os cabelos, eu fiquei careca. E eu lembro que no primeiro dia, antes logo careca, mas não tinha nem começado a faculdade, eu fui para o escritório e eu comprei um terno branco e uma gravata vermelha. Achava que eu estava abafando. E careca, com aquela testa reluzente, fui ao escritório e encontrei meu avô Dante Delmanto, meu pai e o meu tio Celso Delmanto. Celso Delmanto, exato. Bati na porta e disse, eu quero começar a trabalhar. Meu pai ficou orgulhosíssimo, meu tio Celso, meu avô. E eu comecei a ir às audiências, careca, com terno branco e a gravata vermelha. E sentei-me às mesas de audiência, tudo com meu pai, muito orgulhoso. Acompanhei plenários do júri, desde o começo. E a coisa foi pegando e fui tendo uma afinidade com o Celso Delmanto, meu tio, como se fosse unha e carne. Até gerava um pouco de ciúmes com meu pai muito pragmático, e o tio Celso era um jurista com os acórdons e uma cabeça brilhante. Então, a parte da manhã eu ficava com o tio Celso e a parte da tarde com meu pai, Roberto. E aconteceu o seguinte, no meio da faculdade, quando eu estava no 4º ano, o Celso falece. E eu vi o mundo desabar. E estava com meu pai e nós tínhamos lá o Código Penal comentado. Que é um monumento para o direito penal. Está aí firme e forte. Graças a Deus. Forte. Graças a Deus é o livro mais vendido em direito penal de códigos comentados do Brasil até hoje. E aquele mundo desabou. E eu disse para o meu pai, papai, não vamos deixar cair. E ele estava com uma depressão, estava um período muito difícil. E peguei ele. Eu fui compilando, que eu ajudava o Celso a compilar a jurisprudência. Não tinha computador, o fax era desse tamanho, tinha acabado de chegar, não tinha celular, era outro mundo e era outro dia. E eu compilava, fazia os copiões. E nós atualizamos o Código Penal, que foi editado depois em 1991, mas foi feito em 1990 e meados de 89, logo após o falecimento do Celso. Eu fiz um a um as páginas, dobrando e colando o copião. E eu até imitava a letra do meu tio Celso, de tanta saudade que eu já sentia dele. E o livro foi editado. E eu estava no 5º ano da faculdade e foi lançado o livro. Eu, evidentemente, não podia constar da capa, porque era um estudante. Mas meu pai me colocou no prefácio. Só que os professores da faculdade, o Zé Henrique Pierangeli, por exemplo, sabiam... Saudoso Pierangeli. Saudoso Pierangeli. Que maravilha. Nossa. E eles sabiam disto. O Rogério Laureatucci, meu grande professor, e eles indicaram o livro que eu tinha ajudado a atualizar. Quer dizer, eu tive essa circunstância que o destino me encaminhou de ter um livro indicado para os alunos, para mim mesmo, para os colegas, que eu tinha ajudado a atualizar no 5º ano da Faculdade de Lei do Lago de São Francisco. E o professor Rogério Laureatucci, com quem eu tenho muita afinidade, foi inclusive meu padrinho de casamento depois, me instigou a ir para o mestrado. E aí que saiu este livro, As Modalidades de Prisão Provisória e seu prazo de duração. E ele veio da prática, dos habeas corpus do escritório. E desta angústia de verem as pessoas serem presas antes de serem julgadas. E foi um estudo profundo, pegando convenções internacionais e, enfim, significa para mim, este livro, eu dizia que quando eu acabei de escrever As Modalidades de Prisão Provisória, que tudo que eu sabia estava lá.
Eu não sabia mais nada do que estava tudo lá. Eu dizia, olha, eu não sei mais nada, tudo que eu sei está aí. Está aí. Agora vamos para um outro estágio, mas o que eu tinha de conhecimento está aí. E você sabe muito. Não, sabe sim. tá. Esse livro significou assim, meu primeiro passo e eu tenho muito orgulho desse livro. E ele tem coisas belíssimas, desde o conceito de flagrante, a questão do excesso de prazo, na justiça italiana, em que a scarcerazione automática, passado determinado período, a pessoa deve ser posta em liberdade. Quer dizer, porque não existem até hoje prazos para prisão provisória no processo penal. Então, o livro enfatiza muito isto e a questão do direito à indenização daquele que ficou preso e é absolvido, mesmo sem ter tido um ato de ilegalidade. Uma responsabilidade objetiva do Estado. Eu tenho um capítulo inteiro só sobre indenização e eu tenho a grande honra de ter sido citado várias e várias vezes no STJ em acórdãos garantindo indenização a pessoas que foram presas. É um direito constitucional. Um direito constitucional. É uma da cláusula pétrea, que é o artigo 5º, se não me engano, esse é o inciso 75. Isso, perfeito. Mas diziam que o judiciário estaria indefenso, como se fosse o inglês, the king do not wrong. Quer dizer, o rei não erra e o judiciário, os atos jurisdicionais não ensejariam indenizações. Mas isso caiu. E aí se demonstrou com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi ratificada pelo Brasil, e com a própria Constituição, que há sim a responsabilidade objetiva do Estado, mesmo que não tenha havido dolo, fraude, má-fé por parte do judiciário, um erro judiciário. Há direito à indenização, mesmo não existindo erro. Muito bem. Agora eu pergunto a você o seguinte: o que você entende como a construção de um processo penal mais justo? Olha, a pergunta é fantástica. Nós temos que ver, o justo é o balanceamento. E como é difícil, porque nós temos a vítima, os interesses da vítima, nós temos o justo sentimento de revolta, o justo sentimento de insegurança, e, por outro lado, nós temos o acusado, a angústia no acusado, e essa indefinição. E nesse conflito já se dizia que para se analisar, saber se um país é democrático ou não, vá ao processo penal. Ele é como, Júlio Maier dizia, ele é como um termômetro dos elementos democráticos e autoritários de uma nação. Porque quando acontece um crime, a sociedade se revolta, se sente ameaçada. Claro. A autoridade policial, o judiciário, o Ministério Público é compelido a agir. Muito bem, eu pago o seu salário, você recebe as suas férias, você é um funcionário público, o que você vai fazer a respeito? Eu sou um cidadão, eu não posso portar uma arma para me defender, fazer justiça com as próprias mãos, eu deleguei esta função ao Estado. Claro. E agora eu quero a cobrança. Então, nessas horas de grande tensão, é que se verificam os freios no âmbito, no afã de se descobrir a verdade, até que ponto a autoridade, nos melhores das intenções, tem seus freios inibitórios firmes e fortes, ou não, ela cai para a tortura, para o arbítrio, e hoje nós temos também essa questão da imprensa muito forte. É uma revolução no processo penal, a questão da imprensa. Então, o processo penal justo, eu entendo como algo utópico, mas é um processo que respeite de forma intransigente os direitos e garantias individuais do acusado, da vítima, dos parentes da vítima, de todos. Porque um processo com a morosidade com que se encontra o judiciário brasileiro, ele pode ser tudo menos justo. Ele é injusto para o réu, ele é injusto para a vítima, ele é injusto para a sociedade. A morosidade do nosso poder judiciário, eu vou usar uma palavra forte, eu equiparo ela a um verdadeiro câncer em nosso país. É verdade. E o que você atribui a essa morosidade? Eu não sei, você está lembrado que você me ofereceu um livro em 2004? Eu estava vendo aqui antes do programa, viu? Mas a pergunta fica no ar, mas eu vou ler aqui aquilo que você escreveu para mim. Naquela época já era desembargador. Ao eminente desembargador Laércio Laurelli, ofereço com profunda admiração Roberto Delmanto Júnior. 4 de maio de 2004. E
E você foi muito generoso comigo. Ah, eu fico muito feliz, porque a nossa afinidade é antiga, né? Você se lembra desse livro, Claro. né? Ó, é A Menina dos Meus Olhos. É o segundo livro que eu escrevi. Então eu vou dar uma lida aqui. O tema da inatividade, até então inexplorado na literatura jurídica concernente ao processo penal em nosso país, é um dos mais importantes e empolgantes, tanto mais quanto se vislumbre as suas 3 distintas espécies: revelia, ausência e inércia. Isso é uma parte aliás, muito bem escrita, prefaciado pelo grande também Rogério Lauriatucci, a quem eu presto minha homenagem. Então, mas depois nós vamos falar sobre ele. Tá? Perfeito, perfeito. Muito bem. E a morosidade, então? Eu equiparo como a questão da física. Né? Nós temos um paquiderme, um elefante, né? Ele demanda mais energia. O que um elefante consome para sobreviver? Toneladas de alimento. Ou seja, quanto maior a estrutura de um órgão, mais energia ele consome. E pior, quanto maior essa estrutura, mais difícil dela se movimentar. E quanto mais lerda for o seu movimento, a tendência é ele continuar na lerdeza ou ele diminuir isso. Porque para se impor um movimento, precisa a lei natural, como eu dizia no livro de Galileu Galilei. Aliás, né? essa era uma pergunta que eu ia fazer a você. Eu já captei. Tudo há um movimento da inércia. Né? A inércia, ou seja, se você não põe uma nova energia, com a resistência tende a parar. E eu aqui visualizei, talvez quase um delírio, assim, mas uma equiparação, um paralelo entre a física e o nosso judiciário. E o direito. Muito bem. Então, mas você, por exemplo, você me falou a respeito de um acordo do Supremo Tribunal Federal que eu entendi que poderia ser a causa também da morosidade do judiciário. Você não quer falar sobre ele? Sem dúvida. Eu estou trabalhando na lei ambiental. Estou atualizando, que nós vamos lançar um novo livro daqui a uns 2 meses. E me deparei com um acórdão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Peluso, trancando uma ação penal contra um pescador que estava com 12 camarões. Isso em 2012. 12 camarões e uma rede de pesca em Santa Catarina. E determinou, evidentemente, o trancamento da ação penal, porque o delito não era materialmente típico, não havia uma ofensa ao meio ambiente. Mas precisou chegar no Supremo